irmãs. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então dar sequência, ao nosso estudo no Evangelho de Mateus. E chegamos a um momento muito importante do ministério de Jesus. Peço que você abra então a sua Bíblia em Mateus 24. Acredito que a maioria já até se antecipou, já foi aí abrindo, né? A gente já tem uma noção aí dos textos. Letícia, diminui só um pouquinho para mim o set, que eu acho que vai dar uma microfonia aqui se eu me empolgar. Não que eu vá, mas vai que acontece no meio do sermão. Obrigado. Acho que está legal. Então, Mateus 24, nós vamos falar então hoje sobre o sermão profético de Jesus, o sermão escatológico de Jesus, isso é, as palavras de Jesus que dizem a respeito dos fins dos tempos, dos últimos dias. E a gente sempre conta com a atenção dos irmãos, mas hoje, de maneira especial, eu conto com a atenção redobrada dos irmãos, porque a gente vai fazer aqui algumas coisas um pouco diferentes do comum. Então, e existem alguns pontos aqui que precisam ser bem entendidos para que não haja nenhuma confusão e nenhuma má interpretação do texto. Então, conto com a sua colaboração nesse sentido. Nós vamos falar a respeito de coisas que já aconteceram, de coisas que vão acontecer, e como que uma profecia pode servir para dois momentos diferentes, como que uma profecia pode ter mais de um cumprimento na história. Enfim, vamos falar um pouco sobre tudo isso hoje, nesse assunto que é, por incrível que pareça, um dos assuntos menos falados na igreja nos dias de hoje. Pouco se fala sobre a volta de Jesus, pouco se fala sobre a sua segunda vinda, e entende-se que pouco se fala sobre isso porque esse é um assunto de muita seriedade, é um assunto que exige de nós a compreensão de que dias difíceis virão, de que momentos difíceis virão, onde nós seremos obrigados a sair da nossa zona de conforto e falar sobre esse assunto, falar sobre essas coisas para uma sociedade hedonista que vive em busca de prazeres, certamente não é algo muito confortável. Esse texto, particularmente, tem um lugar muito especial no meu coração, porque é o texto da minha conversão, por assim dizer, embora tenha nascido, como a gente gosta de falar no crentez, tenha nascido na igreja. Mas houve um momento em que eu fui impactado pela palavra do Senhor, e foi em Mateus 24, onde eu percebi que o reino de Deus não era uma história de ficção, mas era uma realidade, e que eu precisava me posicionar diante disso. Eu lembro até da pregação que foi feita, e as minhas pernas tremeram nesse dia, e preparando esse sermão, as minhas pernas tremeram de novo. E isso é bom, significa que a palavra tem surtido efeito em mim ainda, graças a Deus por isso. Então, hoje o nosso texto é Mateus 24, e eu vou iniciar apenas com a leitura dos versos 1 até o verso 3. Amém? Então, Mateus 24, inicialmente do verso 1 ao verso 3. Diz assim o texto: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Amém. Vamos orar. Senhor, te damos graça pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos conta sobre a nossa história, a história do povo de Deus, não só no passado, não só no presente, mas também no porvir. E a tua história nos assegura como o fim acontecerá, e o final é glorioso, Senhor.
E essa expectativa, Pai, deve habitar em nossos corações, a expectativa de que, ainda que os dias maus venham, Pai, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e no fim da história o Senhor reinará em glória para toda a eternidade, e habitaremos contigo, Senhor. Pai, que a Tua palavra venha a ser ministrada em nossos corações nesta manhã, que sejamos por ela edificados, e que o Senhor seja glorificado, Pai, através desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Lembrando aos irmãos que, se for surgindo alguma dúvida no meio do caminho, pode levantar a mão. Eu sei que é um tema mais delicado, né? E, enfim, acaba surgindo algumas dúvidas. Então, caso alguma coisa não fique bem explicada ou surja alguma dúvida, fique à vontade de perguntar para o pastor, tá? Não perguntem para mim. Brincadeira, na medida do possível eu tento responder. Então, falar sobre escatologia, como eu já disse, isso é sobre o fim dos tempos, é sempre uma tarefa muito complicada. Quando a gente olha, por exemplo, para as profecias do Antigo Testamento que apontavam para a vinda de Cristo, a gente tem uma maior facilidade de compreender essas profecias e de entender como elas aconteceram, justamente por saber que elas se cumprem em Cristo. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento e para as profecias que já se cumpriram, é um pouco mais fácil para a gente ter a compreensão de profecia e de cumprimento, porque já aconteceu. E embora a gente não seja, nenhum de nós aqui, imagino eu, né, a não ser que você seja um viajante do tempo, não sejamos testemunhas oculares da encarnação de Cristo, a palavra do Senhor, o seu Evangelho, nos mostra que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido, que foi prometido no Antigo Testamento, e que essas promessas que prometiam a vinda de um Messias se cumpriram em Cristo Jesus. E por que isso não é difícil para nós de ser compreendido? Porque isso já aconteceu. Cristo já encarnou. Mas, quando a gente fala de eventos futuros, a coisa fica um pouco mais abstrata. E a gente precisa ter cuidado para que a gente não se precipite em nossas conclusões. Às vezes, quando a gente fala de eventos futuros, a gente tem uma margem maior para interpretações e isso acaba causando muita confusão. Mas nosso objetivo hoje, assim como sempre é e como sempre fazemos, é buscar compreender aquilo que o texto diz com fidelidade, aquilo que está escrito na palavra do Senhor, sem colocar aqui qualquer tipo de abstração humana ou qualquer tipo de teoria da conspiração. Nosso objetivo é ser fiel ao texto e buscar, através dessa procura pela fidelidade do texto, entender as palavras de Jesus. Amém? Então, assim como a gente fez no último discurso de Jesus que a gente estudou, que foi o discurso de Jesus contra os fariseus, a gente também vai dividir esse discurso escatológico de Jesus em duas partes, porque ele é um discurso bem extenso. Se você der uma olhadinha aí, ele vai ocupar todo o capítulo 24, todo o capítulo 25. Então, para que a gente tenha um maior aproveitamento dos textos, a gente vai dividir. E hoje, a nossa porção de hoje vai ocupar o verso 1 até o verso 35. Amém? Então, hoje, nós vamos estudar do verso 1 até o verso 35. Vai ser esse o nosso texto de hoje, e a gente vai ler o texto no decorrer do estudo. O nosso contexto imediato aqui, então, desse texto que vamos ler, que vamos meditar nessa manhã, como eu já disse, é justamente o discurso de Jesus contra os fariseus, contra a falsa religião, como a gente viu nas últimas semanas. E como vimos, essas palavras de Jesus foram proferidas no templo. Jesus estava ali onde ele ia costumeiramente no templo, para proclamar as suas palavras, as boas novas de salvação. E no fim do discurso contra os fariseus, Jesus entoa um lamento sobre Jerusalém. Já no finalzinho do capítulo 23, eu gostaria de ler esse texto. Lá, a partir do verso 37 do capítulo 23, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junto seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. E por que é importante relembrar esse lamento de Jesus?
É importante porque essas palavras estão diretamente ligadas com o discurso que vem agora, com o discurso que vem em seguida, quando Jesus profetiza a destruição de Jerusalém. Bom, como assim? Não é um discurso escatológico sobre o fim dos tempos? Sim, mas também é sobre a destruição de Jerusalém que acontece no ano 70, aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Guarde essa informação aí. Então, faz muito sentido que Jesus estivesse lamentando por Jerusalém, baseado naquilo que ele vai dizer a partir de agora. Então, imagine você diante de uma cidade que você sabe que vai ser destruída, que você sabe que ela vai ser ali ocupada e vai ser arrasada pelo poder de algum império, e você vê ali aquelas pessoas andando como se, né, nada tivesse acontecendo, sem saber o que vai acontecer. Então, certamente isso se passou no coração de Jesus e por isso ele entoa esse lamento. E aí, como a gente tem feito aqui frequentemente nas aulas anteriores, como a gente tem visto aqui nas últimas aulas, esses são os últimos dias, os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos, principalmente depois que Jesus entra em Jerusalém, começa então uma contagem regressiva até a sua crucificação. E isso significa, irmãos, que tudo que Jesus tinha para dizer para os seus discípulos tinha que ser dito agora. Não havia mais tempo de esperar, não havia mais um momento oportuno que não fosse o agora. Esse era o momento que Jesus tinha para falar tudo o que ele precisava dizer aos seus discípulos. Então, depois de finalizar as suas palavras de censura aos fariseus, o que também tem bastante a ver com o que vai acontecer agora, porque Jesus fala de falsos profetas, de falsos mestres. Então, após esse discurso duro de Jesus contra os fariseus, censurando os fariseus, ele então sai do templo. E aqui a gente entra no nosso texto, mais uma vez lendo o verso 1 e 2. Jesus saiu do templo enquanto caminhava com seus discípulos. Eles se aproximaram de Jesus para lhes mostrar as construções. E ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo essas coisas? Em verdade, eu lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? O primeiro templo de Jerusalém foi construído, como nós bem sabemos, por Salomão, que foi aquela obra magnífica, construída em adoração ao Senhor. E esse templo, construído por Salomão durante o período de seu reinado, foi destruído pelo Império Babilônico, anos mais tarde. E aí, quando os judeus, depois de alguns anos, saem do exílio babilônico, um segundo templo é construído, não do zero, mas sobre aquilo que já havia sido construído por Salomão, se ergue um novo templo sob o comando, sobre a liderança de Zorobabel. E aí a gente tem, né, esses relatos nos livros de Neemias e Esdras, mas esse templo que Zorobabel constrói, que ele reedifica, não se compara ao templo de Salomão em glória e majestade. Isso, inclusive, é motivo de lamento para o povo de Israel no passado. O fato de que muitos viram o templo no período de Salomão e outros viram no período de Zorobabel e lamentaram pelo fato de o templo estar tão defasado diante daquilo que ele era, que já foi um dia. E aí, por volta do ano 19 antes de Cristo, o templo começou a ser reformado sob a liderança do rei Herodes, conhecido como Herodes o Grande. E dessa vez, o templo não só foi reformado, como ele foi ampliado. Foi uma construção enorme que levou cerca de 70 anos até o seu término. Era algo magnífico. E sobre esse templo havia um dito comum entre aqueles que viam o templo, que era o seguinte: eles falavam assim: aquele que nunca viu o templo de Herodes nunca viu um edifício majestoso. Isso era uma coisa exuberante. Pedras de mármore, detalhes de ouro, enfim, era algo que era assombrosamente maravilhoso de se ver. E aí você se coloca no lugar dos discípulos de Jesus, homens da Galileia, pescadores, homens do interior, né? Imagine você, né, e eu, nós moramos no interior, desculpa, não sei se isso te ofende de alguma forma, mas nós somos do interior. Imagine você diante de Nova York, aquelas luzes, aqueles painéis maravilhosos de LED, aquela coisa toda, ou então você diante de uma obra magnífica. A gente tem esse comportamento de se maravilhar, de olhar essas coisas, de achar incrível. E isso não é de hoje. Os discípulos de Jesus, homens comuns, homens simples, estavam ali e eles se maravilhavam com aquelas obras. Como bons judeus que eram, eles iam até Jerusalém uma vez por ano, que era no período das festas, e certamente aqueles homens simples
Toda vez que estavam diante do templo que foi reconstruído por Herodes, eles se maravilhavam diante daquela exuberância. Por isso o texto nos mostra que esses homens, eles mostram para Jesus, né, na tentativa de tipo assim, olha Jesus, que coisa maravilhosa isso aqui, né, que coisa impressionante de se ver. E é difícil, a gente não pode dizer o que se passava no coração dos discípulos, mas conhecendo eles bem, como a gente conhece por conta das narrativas, é até possível que eles tenham sugerido a Jesus, olha, faz um igual, Senhor, né? Quando o Senhor for estabelecer o teu reinado, faz um parecido com esse, está tão bonito. E é interessante porque o texto paralelo de Marcos, lá no capítulo 13, verso 1, diz que os discípulos falaram assim para Jesus, mestre, que pedras, que construções. Homens que, assim como eu e você, se maravilhavam diante de qualquer coisa. E chega a ser irônico, irmãos, o fato de os discípulos estarem mostrando uma obra majestosa para Jesus, o Filho de Deus, que habita na glória do reino eterno do Pai. Fico imaginando o semblante de Jesus, tipo, sabe de nada. Isso aqui não é nada, gente. E eles ali, Senhor, olha que pedras, que construções de Jesus, meu Deus. Mas nós somos assim mesmo, irmãos, a gente tem esse costume, nós nos impressionamos com coisas maravilhosas aos nossos olhos. E muitas vezes essa euforia, o nosso entusiasmo, a nossa perplexidade diante da glória terrena nos fazem esquecer qual é o nosso propósito nesse mundo e nos fazem tirar os olhos da eternidade. É ou não é? Muitas vezes, meus irmãos, quando a nossa vida está bem demais, está boa demais, isso pode ser um problema, porque a gente se esquece que a eternidade não é aqui. Eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos dias, irmãos, sobre como a nossa mente se distrai facilmente por coisas tão banais. Sobre como a gente é capaz de tirar o nosso foco da eternidade por coisas tão pequenas. E nesses momentos, do que a gente precisa, irmãos? A gente precisa de alguém que fure o nosso balão, que nos traga de volta para a realidade, que nos diga, olha, isso aqui é até legal, isso aqui até é bom, mas não se compara com o que há de vir. E quem é que fura a bola dos discípulos? Jesus. Os discípulos estão lá, Senhor, olha que pedras, que obra incrível, que coisa maravilhosa, olha esses mármores, olha esses detalhes de ouro. E Jesus olha, o quê? Isso aqui? Eu digo a vocês que isso aqui não vai sobrar nada, vai cair tudo. Os discípulos murchando, né? Caramba, achei que estava aqui abafando, mostrando um negócio para Jesus e ele vem me dizer que não vai sobrar nada. Como assim? O templo não foi destruído o suficiente? Não é motivo de glória para o Senhor que ele tenha sido reerguido, que ele tenha sido reformado? Para o judeu, meus irmãos, o templo era a representação máxima da presença de Deus no meio do seu povo. Então, para eles, quanto mais majestoso o templo, isso era motivo de vanglória para eles mesmos, porque para eles aquilo era motivo de dizer que o Deus deles era um Deus rico, Deus poderoso. E por isso há tanta dificuldade deles de lidar com os assuntos referentes a riquezas, como a gente já viu algumas lições atrás. Mas Jesus diz, olha, eu digo a vocês que isso aqui não vai sobrar nada, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. E como a gente viu na semana passada, se eu não me engano, foi exatamente isso que aconteceu. O templo de Herodes, ou o terceiro templo de Jerusalém, foi destruído completamente pelos romanos durante a revolta judaica em 70 depois de Cristo. E desde então nunca mais foi reconstruído. Hoje, no local do templo de Jerusalém, onde o templo de Jerusalém costumava ficar, ainda permanece um local que é considerado para o povo judeu sagrado, que é o Monte Moriá. Para o judeu, aquele local ainda é um local sagrado, mas o que é que está em cima do Monte Moriá? Uma mesquita islâmica. Meus irmãos, pense na ofensa para um judeu isso aqui. Isso era algo extremamente ofensivo. E Jesus, pense que Jesus foi muito bondoso e misericordioso com os discípulos. Porque ele poderia dizer, olha, onde está o templo,
vai se levantar um templo pagão, vai se levantar um altar para outro Deus. Mas Jesus, em sua misericórdia, só disse que seria destruído. Meus irmãos, se tem uma coisa que a gente já precisa entender a partir de agora, é que tudo que Cristo disse se cumpre. Não existe uma promessa falsa quando se trata da pessoa de Cristo. Não existem excessos nas palavras, nas promessas, quando nós estamos falando de Jesus. Como já disse, para os judeus, o templo era a maior representação da presença do Senhor entre o seu povo. Então pense que para eles, para os discípulos, não foi muito fácil ouvir isso de Jesus. Como assim o templo vai ser destruído? Olha a história do nosso povo, a história de sofrimento. O templo já foi destruído uma vez no período do Império Babilônico, e agora, depois que o templo foi reconstruído, depois que se voltou aos tempos de glória de Israel, o Senhor nos diz que vai ser destruído de novo. Então, meus irmãos, nesse momento, por certo, surge uma interrogação na cabeça dos discípulos. E que interrogação é essa? Se o templo vai ser destruído, quando isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Quais coisas vão acontecer para chegar até esse ponto de destruir o templo? Bem, é justamente esse o questionamento que vai dar início ao sermão profético de Jesus. Vamos ver aí a sequência do texto, versos 3 e 4. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhes pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e qual é o sinal, e quais sinais haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E aí Jesus responde: tenham cuidado para que ninguém os engane. Por enquanto, só até aí. É interessante o fato de Mateus mostrar que essa era uma conversa entre Jesus e seus discípulos. Diferente do sermão que foi dito anteriormente, proferido para os fariseus, censurando os fariseus, que faz parte do nosso contexto, esse sermão de Jesus não foi para as multidões, foi para os discípulos. Era para aqueles mais próximos de Jesus. E por que isso? Porque depois da morte e da ressurreição de Jesus, seria dever dos discípulos propagar essas palavras. Essas palavras, meus irmãos, se para a gente já é difícil de entender, imagine você para eles. São palavras que, principalmente antes da morte e da ressurreição de Cristo, eram muito abstratas, não se tinha uma compreensão clara do que Jesus estava querendo dizer. Então Jesus não abre isso para toda a multidão, não agora. Ele chama seus discípulos, ou os seus discípulos os chamam em particular, e em particular esse assunto é tratado. Então, se tem uma coisa que a gente precisa refletir desde agora, meus irmãos, para que não haja nenhuma confusão, é o seguinte: o que Jesus vai dizer nesse sermão não é um cronograma exato que vai acontecer necessariamente nessa ordem, de maneira que seja possível prever a vinda de Cristo com uma data exata. A gente não deve abrir o texto de Mateus 24 e ir ticando, né, todas as coisas que já aconteceram. Bom, isso aqui já aconteceu, isso aqui também já, isso aqui também, como se a gente pudesse determinar ou estipular o tempo da volta de Jesus. Durante a história da igreja, muitos falsos profetas já disseram quando Jesus voltaria, dando datas, até horas exatas de quando isso ia acontecer, e veja, todos falharam. O próprio Jesus, mais adiante, vai dizer que a respeito daquele dia, do dia em que ele virá, ninguém sabe nem o dia nem a hora. Portanto, a intenção de Jesus, ao responder os discípulos, não era fazer um código que fosse decifrado para que eles pudessem encontrar uma data ou um período histórico específico da volta de Jesus. Não, a resposta de Cristo, aquilo que Cristo vai dizer, é justamente para que os discípulos sejam preparados para o que vai acontecer. A intenção de Jesus é preparar os seus discípulos para os acontecimentos que viriam. E não só preparar os discípulos, mas também preparar a cada um de nós que lemos o texto hoje. Essas palavras, meus irmãos, não são para nós uma lista que a gente deve ficar focado nela, como se a gente tivesse... eu preciso saber quando Jesus vai voltar, nessa expectativa, não. A gente tem que ver essas palavras de Jesus como palavras de cuidado, de amor e graça, que nos previnem dos acontecimentos antes da sua vinda. E então, que sinais são esses? Quais são os sinais que Jesus vai falar para os seus discípulos? E a partir daqui eu peço a sua atenção mais uma vez, porque a gente vai dividir nosso texto em blocos de assuntos semelhantes. Vamos dividir o texto em blocos de assuntos semelhantes. Tudo bem até aí?
Então, por exemplo, a partir de agora, nós vamos ver dos versos 3 até o 28, qual é a resposta de Jesus para os seus discípulos. E a gente vai dividir os versos 3 até o verso 28 por assuntos que são semelhantes. Então, para a gente não se perder, vai anotando aí todos os versículos que nós estamos lendo. Vai colocando uma bolinha aí para a gente não perder nenhum. E se lá no final eu esquecer de algum versículo, você me fala, você não falou tal versículo. Então, do 3 até o verso... do 3 até o verso 32, nós vamos fazer essa divisão por assuntos semelhantes. Então, o primeiro assunto, a primeira preparação dos discípulos, o primeiro alerta de Jesus a respeito, o primeiro sinal que Jesus vai dizer é o sinal dos falsos profetas. E aqui eu peço atenção na leitura. Primeiro, versos 4 e 5. Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Marcou aí? Agora vamos pular lá para o verso 11. Verso 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Marcou? Agora, verso 23 até o 28, e aqui a gente encerra a parte dos falsos profetas. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Primeiro ponto, então, os falsos profetas. Se você não marcou, marque aí. Capítulo 24, versos 4 e 5, versos 11 e versos 23 até o 28. Então, Jesus, sendo ele o mestre dos discípulos, ele tem o seu primeiro alerta, o seu primeiro sinal para os discípulos do fim dos tempos, que são os falsos mestres. Embora a gente não tenha nenhum registro histórico muito específico de alguém que tenha requerido para si o título de Messias nos anos próximos ao de Jesus, já existiam falsos ensinos sendo disseminados no meio da igreja. Desde o momento em que Cristo vem e manifesta seu ensino, a partir dali, falsos ensinos já começam a ser disseminados, principalmente no livro de Atos, a gente já consegue ver isso muito claramente, ou nas cartas de João, quando ele ali combate o gnosticismo, que era uma dessas heresias que se levantaram no meio da igreja. A partir desse momento já se levantavam falsos mestres, movimentos de heresia, que foram precursores daqueles que mais tarde, então, iriam se apresentar como sendo o Messias ou como o próprio Cristo que havia retornado. Além, é claro, dos falsos mestres contemporâneos daquela situação que eram os fariseus, como a gente viu na semana passada. E assim foi, e assim será por toda a história da igreja. Recentemente, a gente estudou o capítulo 7 de Mateus, a gente falou um pouco sobre isso, sobre os vários exemplos de homens que diziam ser o Messias ao longo da história e que enganaram muitas pessoas. A gente mencionou aqui aquele caso do Jim Jones, que, dizendo ser ali um profeta, dizendo ser ali um grande homem de Deus, levou uma galera para a Guiana e depois de ser pressionado, depois de ser investigado, ele então induz toda aquela comunidade a cometer suicídio coletivo e muitas pessoas morreram por acreditar naquele falso profeta. Esses falsos mestres, meus irmãos, são agentes do diabo, eles operam para as trevas. Eles agem como lobos no meio de ovelhas para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. E nós, assim como os discípulos, também precisamos estar alertas, meus irmãos, em relação aos falsos mestres. É muito fácil a gente descartar alguém que se apresenta como sendo Cristo quando esse alguém é uma figura caricata, quando esse alguém é uma figura abjeta, assim como aquele Henri Cristo, que é uma figura completamente devassa e, enfim, caricata. É fácil a gente negar esse tipo de coisa, mas, meus irmãos, imaginem que alguém se apresente para você se dizendo ser o Cristo e essa pessoa realiza grandes sinais e maravilhas. Qual seria a sua reação? Tenham cuidado, meus irmãos.
aquilo que Cristo diz para os discípulos, nós também precisamos ter hoje. Tenham cuidado. Jesus é muito claro aqui, nós humanos, a gente tem um apego por aquilo que é oculto, por aquilo que ainda não foi revelado. Não sei se a psicologia explica isso, mas a gente tem essa apreciação por aquilo que está escondido dos demais. A gente quer saber mais do que os outros, e quando alguém diz que tem uma novidade que ninguém sabe, isso nos atrai de alguma forma. É ou não é? Só eu que sou assim ou todo mundo passa por isso? Então, a gente tem esse apego por essas coisas que são misteriosas. Perceba que de tudo aquilo que é explícito na palavra de Deus, na maioria das vezes, as pessoas se apegam àquilo que não foi revelado. Né? Como é o céu? Tem ruas de ouro? Não tem. Meu cachorro, quando morre, vai para o céu? Eu vou conviver com o leão vai comer capim ou vai comer carne? Né? Gente, do que importa? O que importa é que habitaremos para sempre com Cristo. Como é? Tanto faz. Mas a gente tem essa coisa de se apegar a essas místicas, essas coisas que são ocultas. Não à toa, o livro de Apocalipse é sempre o mais debatido entre as pessoas, principalmente aquelas que não fazem parte da comunidade de fé. Quando a gente vê, né, essas autoridades religiosas, pastores da mídia famosos, indo em podcasts e programas de televisão, geralmente as perguntas que se levantam é sobre Apocalipse, sobre aquelas coisas que ainda não aconteceram, sobre coisas que não foram reveladas. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, meus irmãos, é sobre isso que Cristo está falando aqui. Olha, se alguém disser para vocês que Cristo está no deserto ou no interior da casa, não vão. Porque Cristo conhece nossos corações. Ele sabe que a gente tem esse apego pelo que é oculto, por aquilo que ainda não foi revelado. Então, certamente, se alguém disser, olha, tem um homem lá no deserto operando sinais e maravilhas. Ele opera grandes obras e ele diz que é o Cristo. Meus irmãos, se isso acontecer, eu garanto para vocês que uma galera vai tranquilamente. Pelo simples fato de conhecer, de saber, de curiosidade, de querer entender o que está acontecendo. Então, Cristo diz, olha, se disserem para vocês, Cristo está no deserto ou no interior da casa, que também traz esse sentido de algo que está oculto, de algo que não foi revelado para todos, não vá, porque isso é mentira. Esse é um falso Cristo. Meus irmãos, Jesus diz no verso 27 que assim como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E o que isso significa? Isso significa que todo olho verá. A segunda vinda de Jesus não vai ser ocultada de ninguém, ela vai ser exposta a todo mundo e todos o verão. Do Oriente ao Ocidente, ele manifestará a sua glória e todos o verão. A palavra do Senhor diz que até aqueles que o transpassaram o verão, mortos irão ressuscitar, aqueles que já perderam suas vidas há muito tempo ressuscitarão para ver a manifestação da glória de Deus. Então, meus irmãos, não será algo oculto, será algo revelado a todas as pessoas. Portanto, se alguém disser para você, olha, o Cristo está lá em casa, lá no interior da minha casa, ele me foi fazer uma visita, isso é mentira, meus irmãos. Isso é mentira. E imagine, nesse período aqui, no contexto onde Cristo prometeu que viria, quantas vezes isso não aconteceu? Quantos falsos profetas não devem ter se levantado? E olha, Cristo voltou e está lá em casa, ou Cristo voltou e está no deserto, como ele costumava fazer. Mas Jesus diz, olha, não vai ser assim. A minha vinda vai ser exposta a todo aquele que estiver vivo, e até para os mortos, todo olho verá, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Pastor? Tem dois casos aqui, bem típicos aqui no livro de Atos. Uhum. Posso ler? Sim, por favor. Cuidado do conselho de Gamaliel, né? Uhum. Quando eles foram falar a respeito dos discípulos, os sinédrios reunidos e tal, eles queriam se levantar, e aí o Gamaliel disse, israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, foi no capítulo 6, 5, Uhum. versículo 35, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois deste se levantou Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Aí depois ele fala, Uhum. nesse caso agora, vocês têm
quando não for de Deus, ele vai cair. Sim, sim. Mas no caso isso veio antes de Jesus, né? São dois exemplos. Sim, sim. A gente vê que essa questão de atrair para si um título messiânico não é uma coisa de agora, né? É uma coisa que já acontecia até mesmo antes de Jesus. Então, é algo, irmãos, que a gente tem que estar muito preparado, porque, como eu falei, é muito fácil a gente descartar aquilo que é óbvio, mas aquilo que tem aparência de divindade, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, isso certamente é algo muito perigoso. E então, finalizando essa parte do alerta em relação aos falsos profetas, Jesus usa uma figura bem curiosa aqui no verso 28. Ele diz, onde estiverem os cadáveres, ali se juntarão os abutres. E aqui, como sempre, existem diversas interpretações para o que Jesus quis dizer, mas pelo contexto, o que parece mais lógico, e a interpretação que mais me parece fazer sentido aqui, de acordo com o nosso texto, é que essa figura, onde estiver o cadáver, se juntarão os abutres, ela é uma figura que, mais uma vez, reafirma a volta de Jesus. Porque, veja, quando um animal morre, não é de imediato que se ajuntam os abutres. Há um período, há um tempo. Mas o que é certo? É certo que os abutres virão para pegar esse animal morto, esse cadáver. Então, é isso que Jesus quis dizer aqui. Olha, pode parecer que está demorando, pode parecer que eu não venho mais. Mas assim como é certo que sobre um cadáver, que um abutre vai até um cadáver, é certo que o Filho do Homem virá. Porque Jesus usa várias figuras para reafirmar a sua vinda e dizer que ela é certa. Então Jesus finaliza aqui essa parte dizendo, em relação aos falsos profetas, ele diz, olha, me esperem. Porque por mais que pareça que vai demorar, por mais que pareça que eu não venho mais, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, eu voltarei e todo olho me verá. Meus irmãos, como é o seu coração e como está o seu coração em relação a isso? Eu li um livro recentemente, um livro muito extenso, então trata de vários assuntos, e um dos assuntos fala a respeito justamente de, e aqui peço atenção para que não seja mal compreendido, de muitas vezes nós, fazermos dos nossos mestres, dos nossos líderes, aquilo que eles não são. E mesmo não sendo falsos mestres, mesmo pregando a palavra de Deus, nós depositamos nele aquilo que eles não são, alguma divindade, ou algum poder, ou alguma outra coisa. Meus irmãos, a gente pode estar caindo no aspecto de colocar nossas expectativas num falso mestre, mesmo debaixo de uma liderança bíblica. Porque o nosso coração, como já dizia, um grande homem do passado, é uma fábrica de ídolos. E como está o seu coração em relação a isso, meu irmão? Você aguarda ansiosamente pela manifestação do Cristo? Cristo voltará, meus irmãos, e todo olho verá. E o que ele vai encontrar, e o que ele verá em nossos corações. A segunda parte, o segundo alerta de Jesus, o segundo sinal que Jesus vai dizer, trata da degeneração da humanidade, a degeneração do homem, da raça humana. Então, vai marcando aí, não se esqueça. Capítulo 24, versos 6 até o 7, parte A. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Só até aí. Agora, verso 10. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versos 12 e 13. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Meus irmãos, ontem eu passei um perrengue para preparar essa lição, porque, como os irmãos sabem, eu tenho um sério vício no Twitter, e eu caí na asneira de abrir o Twitter antes de começar a preparar o sermão. E eu vi algumas imagens, meus irmãos, que me deixaram muito chocado em relação à degeneração da humanidade. O Twitter, eu não sei se os irmãos sabem, mas depois que ele foi comprado pelo Elon Musk, ele não tem mais nenhum tipo de censura nos seus vídeos. Então, o que a pessoa colocar vai aparecer.
E, como os irmãos bem sabem, nesse momento, um grupo terrorista invadiu o território de Israel e coisas terríveis estão acontecendo. Eu não sei se devo falar o nome aqui, especificar, porque eu estou com medo de sair no vídeo aí e cair o vídeo, então vou ficar aqui nas meias palavras, mas os irmãos entenderam o que eu estou dizendo. Mas um desses grupos de terroristas, eles postaram um vídeo brincando com o corpo de uma mulher israelense morta. E eles dançam sobre ela, eles cospem em cima dela. E isso mexeu muito comigo, eu fiquei com o meu estômago embrulhado por um bom tempo. Outro dia, também no Twitter, eu tenho que parar com isso. Eu vi um vídeo de um mercado lá no Oriente Médio, e o mercado, o vídeo começava com um monte de sacolas assim brancas no chão, jogadas no chão, e passavam alguns homens assim e chutavam as sacolas e tudo mais, e eles começavam a perguntar aos vendedores sobre o produto e aquela coisa toda. E aí o vídeo vai se desenrolando, e aí um homem compra uma dessas sacolas, e quando ele abre a sacola, uma mulher. Escravas sexuais. E eu poderia falar aqui diversas coisas a respeito da maldade humana e da corrupção humana. E eu pergunto aos irmãos, há quanto tempo a gente não ouve falar dessas coisas? Há quanto tempo a gente não ouve falar de guerras, de rumores de guerra, ano após ano? Guerras se iniciam, guerras terminam e voltam. Milhares e milhares de pessoas morrem vítimas de guerras, de atentados terroristas ou de coisas do tipo, ou de violências, como acontece no Rio de Janeiro, que procedem de bandidos e de facções criminosas. Isso nos apavora em algum nível, nos causa uma angústia, nos causa uma dor. Quando a gente olha para uma Segunda Guerra Mundial, e a gente vê toda a barbaridade que o ser humano é capaz de fazer com outro ser humano, considerar um outro ser humano menor e digno de nada, a ponto de asfixiar crianças e mulheres e adultos e jovens e idosos numa câmara de gás. E a gente pensa como salmista, até quando, Senhor, esconderá de nós o teu rosto? E isso não é exclusivo do nosso tempo, meus irmãos, a barbárie e a depravação moral do ser humano acompanha o ser humano, sabe desde quando? Desde o Éden. Desde o momento em que um irmão mata outro irmão. Desde o momento em que homens querem se relacionar sexualmente com anjos. Desde o momento em que filhos se relacionam sexualmente com seus pais. Desde que filhos zombam da nudez do seu pai embriagado. E aqui os irmãos sabem que eu estou me referindo ao Antigo Testamento. Desde que uma mulher é jogada na porta de uma casa, depois de ter sido violentada sexualmente a noite inteira, e é esquartejada em 12 partes e distribuída sobre as 12 tribos de Israel, meus irmãos, a barbaridade humana acompanha o ser humano desde o Éden, e ela é capaz de coisas terríveis. E aí vem as palavras de Cristo, meus irmãos, porque para um povo que esperava uma manifestação terrena, de um Messias terreno, onde estabeleceria um reino que haveria paz, Jesus diz, olha, não vai acontecer agora. O que vai acontecer são guerras, rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. Muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Meus irmãos, o mundo não tem jeito. Não tem uma versão, meus irmãos, na qual todo mundo dão as mãos e cantam hoje é um novo dia de um novo tempo. Isso não acontece na realidade, meus irmãos. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Nós oramos sim para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nós cremos que Deus preserva o seu povo, mas, meus irmãos, de modo geral, a gente não pode esperar nada desse mundo. Não existe ONU, não existe grupos, não existe BRICS, não existe nada que vai trazer unidade, paz sobre as nações, não existe. Por quê? Porque elas são governadas por homens que governam por seus interesses próprios, homens pecadores, homens devassos, que não têm nenhum interesse com o próximo, mas só têm interesse consigo mesmos. Meus irmãos, a nossa esperança está no Senhor. E somente nele. O que é que esse mundo tem para nós, meus irmãos, se não angústia e sofrimento?
Para e pensa. Os momentos de felicidade da nossa vida são muito pequenos, meus irmãos. Boa parte da nossa vida, como diz o autor de Eclesiastes, é canseiro e enfado. Quanto tempo você passa no seu trabalho, quanto tempo você passa com a sua família? É meio pessimista, meus irmãos, mas é isso mesmo. Porque o que há de acontecer de bom vem depois, vem na glória. Esse mundo aqui, meus irmãos, é ralação e dar graças a Deus que nos proporciona momentos de felicidade, mesmo no mundo caído. Isso é graça comum. Isso é manifestação da misericórdia do Senhor, que mesmo diante de um mundo tão depravado, nos permite acordar de manhã, olhar nossa família, todo mundo bem, nossos filhos. Mas, meus irmãos, de maneira geral, o nosso mundo é um mundo depravado e caído. Eu não quero me estender muito aqui, porque eu vou pecar certamente, mas os irmãos sabem do que eu estou falando. Todo dia sai um vídeo novo e comprova mais e mais a degeneração da humanidade. E não só guerras, mas também essa degeneração se manifesta em ódio, em traições, como diz o verso 10. E quem melhor, meus irmãos, para falar sobre isso, sobre ódio e traição, do que o próprio Cristo, que sendo Filho de Deus, foi traído por um de seus seguidores, por um de seus amigos. É nesse aspecto que Jesus vai dizer que o amor de muitos esfriará. E esse é um dos versículos mais mal interpretados e tirados do contexto, né? Às vezes a gente briga em casa ali com a nossa família, né? A gente olha para o nosso irmão e fala, é bem que o Senhor disse que o amor de muitos esfriaria. Não tem nada a ver com isso não, meus irmãos. Desculpa aí falar, mas é uma coisa bem mais pesada. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é de morte. É de pessoas que entregam umas às outras à morte a troco de nada. Sabe o que é amor se esfriar, meus irmãos? São homens que dançam em cima de um corpo morto. O amor se esfriar são homens que vendem crianças para serem exploradas sexualmente. Isso é amor se esfriando. O que nós passamos não é nada. Jesus está falando de situações que vão levar à morte, assim como aconteceu com ele, que foi traído por um de seus amigos e, como consequência, isso resultou em sua morte na crucificação, é claro. A gente sabe que isso faz parte do plano de Deus, que isso era para acontecer, que o próprio Senhor se entrega para morrer, mas isso não muda o fato de que Judas o traiu. E é por isso que Jesus vai dizer, olha, quem permanecer até o fim será salvo. Isso é, quem estiver disposto a enfrentar a degeneração da humanidade, mesmo que isso leve à morte, esse será salvo. Quem resistir ao amor se esfriando, quem resistir à maldade dos homens, esse será salvo. Quem estiver disposto a abrir mão de sua vida para fazer conhecido o nome do Senhor, esse será salvo. Eu não recomendo para ninguém, meus irmãos, 15 minutos de Twitter, porque faz muito mal. Isabelle, por favor, me ajuda a vencer esse problema. E como a gente tem se comportado diante disso, meus irmãos? A degeneração da humanidade ainda é uma coisa que te afeta. Quando você ouve falar de mortes aos montes, quando a gente ouve falar que lá na faixa de Gaza morreram 100, 200, 500 pessoas, isso te afeta? Ou isso para você soa como uma coisa normal? Será que a nossa sensibilidade tem sido tirada de nós, meus irmãos, pelo costume, pelo contato com a degeneração humana? Será que quando a gente ouve de crianças que são violentadas por seus próprios pais, será que isso ainda nos causa algum tipo de escândalo ou será que isso para nós já é uma coisa normal? Meus irmãos, a maldade do ser humano, a degeneração humana não pode ser algo normal para nós. Cristo diz que a gente não tem que se assustar no sentido de que a gente tem que estar preparado para que essas coisas vão acontecer, mas essas coisas não podem ser tidas como normais, a gente tem que se espantar com isso, meus irmãos, porque isso é fruto do pecado. E o pecado nunca pode ser, meus irmãos, parte da nossa rotina. O nosso mundo é um mundo mau, irmãos. E o nosso herói vai voltar. E nós precisamos estar firmes. Sabe o que é interessante? Porque eu penso que essas atrocidades
essas coisas que a gente vê acontecendo com nossos irmãos na fé, eu me lembro das palavras do Senhor que diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Eu anseio por isso, meus irmãos. Porque esse enxugar de lágrimas não é para esse mundo, é para o mundo vindouro. E ali tudo isso passará e nós viveremos para sempre com Ele. Aí sim, em um mundo perfeito, com o mesmo objetivo de engrandecer o nome do Senhor, porque é para isso que existimos. Sim. Em relação a essa questão da resistência a toda essa corruptividade do sistema ao nosso redor, a gente precisa pedir a Deus que nos dê olhos para enxergar o que está sendo mostrado. Porque a maior parte do tempo a gente não enxerga. A gente vê, até se choca, fica chateado, contrariado, mas não enxerga o que realmente está acontecendo. Então, o que nós vemos é que o sistema trabalha diariamente, constantemente, para normalizar a violência, para normalizar a promiscuidade. Então, você tem um evento do Ministério da Saúde que eles colocam lá uma coisa que não dá nem para você definir com palavras, né, o que aconteceu ali. É um espetáculo foi quase que um espetáculo de boate, né? Uma coisa assim, aliás, até pior. Aí você tem a situação lá no Israel, aí vem o Vladimir Putin e diz que espera que a guerra tenha fim. Isso é o quê? É a normalização da hipocrisia. Sim. Então você vê que é o sistema, que a linguagem que é usada, ela é o tempo todo usada no sentido de nos levar a achar que tudo é normal. A maldade, a violência, a mentira, a hipocrisia, a promiscuidade, Sim. a prostituição. Né? E a gente vai vendo isso, mas não percebe, a gente não enxerga o que está vendo. Sim. Porque é muito mais do que um evento, é uma mensagem. É um esforço que está sendo feito para nos levar a entender que tudo isso é normal. Sim. E aceitar. Obrigado, pastor. Pastor mencionou tudo aquilo que eu disse que não ia mencionar, porque senão eu ia pecar. Obrigado, pastor. Porque evitou meu pecado. Esse evento do Ministério da Saúde é uma coisa que certamente me leva a pecar quando eu penso, então. Mas, irmãos, é duro. E aí, o terceiro ponto, terremotos e fome. Verso 24, capítulo 24, perdão, versos 7, parte B, e verso 8. Haverá fome e terremotos em vários lugares, porém, todas essas coisas são o princípio das dores. É interessante que esses alertas de Jesus, de alguma forma, irmãos, eles também revelam o poder do Senhor que governa tudo e todas as coisas. Perceba que ele detém o conhecimento não só do comportamento dos homens nos últimos dias, mas até mesmo daquilo que a natureza vai fazer, ele sabe. Até o terremoto, até onde as coisas vão acontecer, os terremotos, os tremores, até isso está debaixo do conhecimento da soberania do Senhor. Portanto, aqui ele dá um alerta sobre os terremotos que viriam. E aqui, quando a gente lê terremotos, a gente pode compreender isso como todas as catástrofes naturais que a gente vê, terremotos, tsunamis, furacão, enfim, esse tipo de coisa, que a gente sabe que acontece em diversos momentos, que já aconteceram em diversos momentos da história. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu algum noticiário falando sobre algum terremoto ou alguma coisa do tipo, né? Acho que, sei lá, talvez pelo menos uma vez por ano a gente tem notícias como essa. Enfim, além disso, meus irmãos, há quanto tempo também a gente já não tem conhecimento de povos que passam fome? Pessoas que vivem abaixo da linha da miséria. E essas coisas também não são exclusivas dos nossos dias. No ano 46 depois de Cristo, as cidades de Laodiceia e Hierápolis e Colossos foram submergidas por um grande terremoto. Em 79 depois de Cristo, Pompeia foi destruída por um terremoto decorrente de uma erupção vulcânica. Assim também a fome é algo que vem assolando a humanidade há muito tempo. Eu peço que você abra comigo rapidamente no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11.
Se os irmãos não quiserem abrir, prestem atenção na leitura, Atos 11. A partir do verso 27, diz assim o texto: naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, então aqui ele não falava pela carne, mas pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Então a gente vê que a fome também é algo que vem assolando a humanidade há muito tempo. Contemporâneo a Jesus ali, logo depois da morte de Jesus, já começou a haver momentos onde a humanidade passou por fome. Aqui o texto diz em todo mundo, no caso em todo mundo conhecido daquela época, houve um tempo de fome. Coisas terríveis vêm assolando a humanidade há muito tempo, meus irmãos. E o que é que Jesus diz a respeito dessas coisas? Tudo isso é o princípio das dores. E ao mesmo tempo que tira-se Deus de toda a instituição, de toda a história, quando vem as catástrofes... Sim. Se atribui a Deus, né? Deus não é justo, né? Senão isso não aconteceria. Se Deus existe, por que existe tanta fome no mundo? Meus irmãos, a fome e até mesmo as catástrofes naturais são decorrentes do pecado da humanidade. Porque quando o homem peca, ele condena não só a natureza humana, mas a natureza como um todo. Tudo é condenado e contaminado pelo pecado. Tudo. Portanto, meus irmãos, essa é a ira que Deus suportou na cruz do Calvário. A ira do pecado que é capaz de afetar mares e terras por conta do pecado. Esse é o peso que nós não poderíamos carregar e Cristo suportou por cada um de nós. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque quando a gente vê essas coisas, a gente tem que nos lembrar de que isso foi dito por Cristo, de que essas coisas apontam para a sua vinda. Porque se há pessoas morrendo de fome, e se há pessoas morrendo de catástrofes naturais, isso significa que Jesus está chegando. E por que é o princípio das dores, meus irmãos? A segunda vinda de Cristo ela é frequentemente relacionada com o trabalho de parto. A gente tem um texto de Romanos 8 e um texto também em Tessalonicenses, que eu não lembro agora a referência, mas acho que é 1 Tessalonicenses, que vão falar sobre essas coisas. A natureza que geme como dores de parto, as dores de parto que revelam a manifestação dos filhos de Deus e coisas do tipo. Então, a vinda de Jesus ela é frequentemente relacionada com uma mulher que está prestes a dar à luz. E o que é que acontece com uma mulher que está prestes a dar à luz? Dor. Então, esses acontecimentos são prenúncios, são como aquelas dores que vêm um pouquinho antes do parto, que estão anunciando a chegada do bebê. Assim, essas dores, que aqui Cristo fala que é o princípio das dores, essas dores são dores que anunciam a vinda de Cristo a esse mundo. E aí o quarto ponto, a perseguição aos cristãos. Verso 9 do capítulo 24, verso 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Agora, verso 15 ao 22. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas naqueles dias e das que amamentarem. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca e jamais haverá. Não tivessem esses dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Glória a Deus. Então aqui a gente precisa considerar algumas coisas, e uma coisa muito importante é que tudo isso, todas essas coisas que Jesus está falando aqui, elas possuem uma dupla aplicação, como a gente falou lá no começo. Chegou a hora de falar sobre isso. Essa profecia de Jesus, ela tem efeito duplo, ela tem aplicações duplas. O que Jesus está dizendo aqui serve para dois momentos. Primeiro, Jesus se refere aqui especificamente, e primeiramente,
aos eventos que iriam acontecer em Jerusalém em 70 depois de Cristo, na ascensão do Império Romano, quando Jerusalém foi sitiada, foi destruída. Então, após um longo cerco, as forças romanas, que eram lideradas por Tito, conseguiram invadir Jerusalém, e o templo de Jerusalém, né, como a gente já disse, foi destruído, foi incendiado, a cidade foi tomada e muitos judeus foram mortos e escravizados. Tudo aquilo que Cristo diz nesse texto, principalmente quando ele fala sobre a fuga, foi exatamente o que aconteceu com os judeus naquele contexto. E por isso que Jesus aqui vai usar os passos geográficos da Judéia. Quando estiverem na Judéia, isso é, porque ele estava se referindo aqui primeiramente à destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Isso ficou bem claro, irmãos? Eu vou trabalhar um pouco mais nesse tema, então é importante que isso fique claro. Então, a partir desse princípio, quando Jesus está alertando eles sobre a destruição de Jerusalém, ele vai falar então sobre algumas fugas, sobre algumas situações em que eles deveriam evitar. Então, primeiro ele diz, olha, quando vocês veem essas coisas acontecendo, vão para as montanhas. Por quê? Porque as montanhas é um lugar que é possível você se ocultar em cavernas, você pode se esconder em cavernas, em locais mais desertos. E ele diz, olha, quem está no telhado da casa não volte para buscar nada. Isso porque os telhados das casas eles eram planos e usados preferencialmente enfim, eles tinham a estrutura não era uma estrutura que facilitava a subida e a descida. Então ele diz, olha, quem estiver do lado de fora da casa, né, não fique ali querendo voltar para pegar alguma coisa, vá embora, não se preocupe quando deixe tudo para trás e vá embora, fuja. Assim também quem estiver nos campos pode parar de trabalhar na mesma hora e vá embora, mesmo que esteja somente com as roupas de baixo. É isso que quer dizer o texto quando ele diz aqui que ele não deve voltar para buscar a sua capa, mas fugir, porque os trabalhadores dos campos usavam só as roupas de baixo para facilitar a mobilidade no trabalho. Então Jesus diz, olha, não dá tempo de voltar e buscar a roupa de cima. Vai embora do jeito que tu está. Corre, foge. Então, da mesma maneira, Jesus fala sobre as mães, sobre as grávidas. Ele diz, olha, ai das que estiverem grávidas. Por quê? Imagine você em um contexto de fuga. Como é muito mais difícil você correr, você fugir com um barrigão ou segurando uma criança de colo. Então Jesus diz, olha, ai das grávidas, porque elas vão sofrer muito mais, com certeza, porque a fuga delas será muito mais difícil. É muito mais difícil você fugir com uma barriga enorme, com uma criança no colo, do que se você não estiver. Além disso, Jesus diz para que orem, para que não seja no inverno, que é quando as tempestades atingiam aquela região e certamente iriam retardar a fuga deles. E, igualmente, eles têm que pedir também para que a fuga não aconteça num sábado, porque a lei do sábado prescrevia que não se andasse a uma distância maior do que 1 quilômetro fora da área urbana. Então, era complicada a vida de um judeu. Jesus diz, olha, quando isso acontecer, fujam. Mas tem um detalhe, quando o que acontecer? E aqui, se a profecia de Jesus tem um caráter duplo, há uma profecia mencionada aqui que tem um caráter triplo. E a gente vai ver qual é essa profecia. É isso que vai dizer aí o verso 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, e aí ele começa. Quem estiver na Judéia, fuja, vai para os montes, tanana, tanana, tanana. Então, vamos lá. Qual é a situação aqui? Quando a gente vai para o Antigo Testamento e vê a profecia, por exemplo, que é dita a Davi, que dele viria um reino muito poderoso que jamais teria fim, para Davi e para muitos dos seus contemporâneos, em quem se cumpriu essa promessa? Em Salomão. Certo? Só que para nós hoje, a gente sabe que essa promessa se cumpre em quem, na sua plenitude? Em Cristo. Então você percebe que essa promessa ela tem uma aplicação dupla. Ela se cumpre provisoriamente em Salomão, mas ela se cumpre em sua plenitude na pessoa de Cristo. Quando Jesus diz, agora, quando ele se refere a esse abominável da desolação, ele menciona aqui o profeta Daniel. Lá você pode encontrar referências a isso em Daniel 9:27, 11:31 e 12:11. Essa representação desse abominável da desolação, por exemplo, ela vai acontecer 3 vezes na história.
Preste atenção. A primeira vez que isso acontece é antes de Cristo. Seria, então, o primeiro momento em que essa promessa, em que essa profecia de Daniel iria se cumprir. E ela se cumpre no primeiro momento, antes de Cristo, através de Antíoco IV Epifânio, que profanou o templo de Jerusalém, o lugar santo. E aí a gente lembra aqui das palavras de Jesus. Quando você vir situado no lugar santo ou abominável da desolação, isso é, ele se manifestará no lugar santo. Então, Antíoco Epifânio, ele profanou o templo de Jerusalém cerca de 350 anos depois de Daniel, depois que Daniel proferiu essas palavras. Então, isso foi 350 anos depois de Daniel e 150 anos antes de Cristo. Então, foi no meio do período ali, entre Cristo e Daniel. Ele ganha, então, a sua primeira aplicação, quando Antíoco, então, ele manda erguer no templo do Senhor um altar para Zeus. E não só isso, ele sacrificou um porco no altar do Senhor. Veja você, que coisa abominável. Lembrando que o altar do Senhor era um lugar santo e que a carne de porco era uma carne o quê? Imunda, impura. Antíoco, então, ele manda erguer um altar para um outro Deus no templo de Jerusalém e ele sacrifica um animal impuro no altar do Senhor. Porém, Jesus usa, então, essa mesma profecia de Daniel e agora ela vai ganhar mais duas aplicações. Ela já tinha uma e agora ela vai ganhar mais duas. E certamente, quando Daniel profere essas palavras, ele também se refere ao que Cristo vai dizer. Então, primeiro ele aplica, como nós já vimos, ao que foi a destruição de Jerusalém. Por quê? Porque o abominável, isso é, naquele contexto pode ser considerado o Império Romano, que assolou Jerusalém, destruiu o templo. Ele pode, naquele contexto, ter sido considerado o abominável, que desolou o templo do Senhor, que acabou com tudo. E então vem mais uma aplicação, mas antes disso, o que é que facilita para nós a compreensão de que essas palavras de Jesus aqui se referem também à destruição de Jerusalém? A interpretação de Lucas em relação ao texto de Marcos é um pouco confuso, mas vamos lá. Todos os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles citam essas palavras de Jesus. Lucas, quando escreve o seu evangelho, ele tem como base de muitas coisas que ele escreve o evangelho de Marcos. E ele interpreta muitas coisas que Marcos diz para que seja mais claro para o seu povo. E lá em Lucas 21, 20, peço que você abra rapidamente. Lucas 21, 20, no caso, no sermão escatológico de Jesus, nas palavras de Lucas, vai dizer assim, verso 20, Lucas 21, 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, se estiverem na Judéia, fujam para os montes, e começa aqui todo o desenrolar do texto. Então, perceba que, enquanto Mateus fala, quando vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, que foi justamente o que Cristo disse, ipsis literis ali, a palavra do Senhor, Lucas interpreta isso como sendo a destruição de Jerusalém. Então, aqui a gente já tem duas aplicações. Primeira, a de Antíoco, e segunda, a destruição de Jerusalém. E qual seria, então, a terceira aplicação? Bom, a terceira aplicação é justamente o que vai se referir ao anticristo. E, nesse caso, seria o último abominável da desolação. Quando Cristo diz que haverá uma grande tribulação, como jamais vista, isso também é uma perspectiva do futuro, aquela tribulação que a gente encontra no livro de Apocalipse. Se a gente for comparar, por exemplo, o cerco de Jerusalém do Império Romano, antes disso não havia acontecido nada de tão grave assim, de fato, em Jerusalém. Cristo diz, olha, vai acontecer uma coisa como nunca houve antes. E, de fato, o que aconteceu em Jerusalém através do Império Romano nunca tinha acontecido. Agora, já aconteceu depois algo pior ou tão ruim quanto? Sim. Na época do nazismo, por exemplo, o povo judeu sofreu talvez até mais do que quando aconteceu no Império Romano. Então, isso mostra para nós que algo ainda pior vai acontecer, que algo nunca visto antes vai acontecer, até que se manifeste a vinda do Filho do Homem. Então, quando Jesus se refere aqui a esse abominável da desolação, ele também se refere ao anticristo que virá. E aí sim, meus irmãos, o mundo experimentará
uma perseguição aos cristãos generalizada. Não será mais algo só no Oriente Médio, só em algumas partes da África, mas em todo o mundo. Todo aquele que ama o Senhor, como diz o verso 9, vocês serão odiados e perseguidos por quem? Por um país ou outro? Não, por todas as nações, por causa do meu nome. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sim. Posso ler o texto aqui para orar aí? Aham. Não sei se você vai ler. Você já for ler algum texto de referência? Qual é o texto? Só para eu saber. 2 Tessalonicenses. Ah, não, eu anotei ele mais para frente, mas pode ler. Espera aí, deixa eu ver se é esse mesmo. Ah, não, meu é 1 Tessalonicenses, pode ler. Não, é porque ele fala a respeito desse evento especificamente do santuário. Uhum. Então, ele fala, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados. Aí ele diz no verso 3, ninguém de modo nenhum se engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, é um objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Está bem claro. Sim. E a gente vê, meus irmãos, e aqui até agradeço, pastor, porque isso já introduz agora o que eu vou dizer, que o anticristo, que é esse abominável da desolação, porque Paulo vai falar que ele se refere a ele como homem da iniquidade, e João se refere a ele como sendo um anticristo, será alguém, meus irmãos, de grande poder. Alguém que vai receber poder do próprio diabo. Ele vai agir como o próprio diabo nesse mundo, em sua plenitude, em sua total liberdade. E, meus irmãos, percebam uma coisa. A gente tem visto esse mundo caminhando para o mal. Guerras e mais guerras e mais guerras, e toda essa devastação e tudo isso. E imagine que nesse contexto surge alguém que diz, eu vou estabelecer a paz. Alguém que tem poder, que exerça poder e influência sobre todas as nações. Alguém que vai operar, porque a palavra do Senhor diz isso, grandes sinais que enganarão a muitos. Esse é o anticristo, meus irmãos, que vai operar sobre o poder do diabo. Mas nós não seremos enganados, meus irmãos. Porque sobre nós paira o Espírito de Deus que nos fortalece e que nos faz, meus irmãos, olhar para essas coisas e ver que isso é um cumprimento da palavra de Deus. E entender que, mesmo que isso nos leve à morte, nós permaneceremos firmes, porque assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Meus irmãos, eu juro que é a última vez que eu vou mencionar o Twitter. É a última vez. Mas tem se levantado no Twitter um movimento que aparentemente parece pouco promissor e de poucas pessoas, que tem umas conversinhas assim, inofensivas, dizendo que para melhorar o nosso país seria necessário matar todos os cristãos. Que para melhorar o nosso país seria vantajoso varrer os crentes para debaixo do tapete. E aí você pensa, mas isso não vai acontecer. A minoria. Meus irmãos, o nazismo começou assim. Era um grupinho pequeno, que foi disseminando suas ideias e depois tornou um império. Eu não quero, meu irmão, encher o seu coração de temor exacerbado a ponto de você sair daqui desesperado e se trancar dentro de casa e fazer estoque de alimento, pensando, meu Deus, eu não posso sair de casa nunca mais porque eu vou ser perseguido. Não. A intenção aqui, meus irmãos, é que a gente sonde nossos corações e que a gente pense sobre o que a gente está disposto a deixar por amor a Cristo, meus irmãos. É sobre a gente avaliar nossa fé de como brasileiros que nunca passaram perrengue por aquilo que vivem. Mas eu sou perseguido no meu trabalho. Meu irmão, quantas e quantas pessoas não queriam ser perseguidas no seu ambiente de trabalho, uma vez que são perseguidos fisicamente? Recentemente teve uma moça que perdeu 5 dos seus filhos porque não quis negar a Cristo. E os terroristas foram matando um a um na sua frente, falando com ela, se você não negar a sua fé, esse também vai morrer. E ela não negou a sua fé, e eu pergunto a você, meu irmão, você está disposto a esse tipo de coisa?
haverá um tempo em que a perseguição não vai ser só em um local, mas vai ser em todo o mundo. Todas as nações vão nos perseguir por causa do nome do Senhor. E quem nós seremos diante disso? O que nós faremos diante disso? Onde estarão nossos pés, meus irmãos, quando esse dia chegar? O que nos assegura, meus irmãos, é que esse mundo não é o fim. O que nos assegura, meus irmãos, é que aqui é passageiro e a gente tem que estar preparado para isso o tempo todo. Ainda que isso custe nossas vidas, ainda que isso custe a vida das pessoas que a gente ama. Danilo, e não só por nós, né, mas também pelos pequenos. Durante o fim da minha carreira no magistério, eu vi sutilmente sendo imposto nas reuniões a ideia de que os filhos, os alunos que tinham os pais cristãos, tinham o Estado, né, eles não falavam dessa forma, pegar mais firme para poder isolar a orientação desses pais e ganhar esses meninos. Claramente foi isso sendo construído, né, ao ponto de os alunos da adolescência vão ouvir mais os colegas. Sim, com certeza. Legais, né? Então, a importância de se pensar em estar firme em Deus e angariar os filhos numa educação cristã. Sim, com certeza. Amém. Até porque essa é a nossa missão, principalmente como pais, né? São vidas que o Senhor colocou, a nossa responsabilidade, e o que a Claudinha falou são coisas que a gente já vê resultados, né? E isso é muito triste, meus irmãos, quando a gente percebe o quão distante o ser humano está de fazer a vontade de Deus. Bom, encerramos então essa parte, certo? Você marcou aí? Faltou algum versículo? Era só até o 28, eu falei até o 32, mas era só até o 28. Só para poder me defender aqui. A gente vai falar dos próximos versículos, mas do 3 até o 28 foram todos os versículos? Opa, temos uma aluna aqui aplicada. Obrigado. Faltou um. O verso 14, que diz: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A iniquidade, meus irmãos, vai se espalhar, os poderes da terra serão abalados, haverá guerras e perseguições, mas com tudo isso, a palavra do Senhor continuará sendo anunciada. Deus, meus irmãos, é tão rico em graça e misericórdia que mesmo no momento da tribulação, da angústia, onde o ser humano vai parecer não ter mais jeito, ainda assim, o reino do Senhor não vai parar de avançar. Isso é graça, isso mostra para nós, meus irmãos, que mesmo diante dos últimos dias haverá um remanescente fiel à palavra do Senhor, porque para que o reino do Senhor seja pregado, há quem pregue. E esse é o remanescente fiel. Quem somos nós nos últimos dias, meus irmãos? O que você tem feito com a palavra do Senhor? Você vai ser aquele que vai ser perseguido e vai ser abalado? Ou você vai ser aquele que, mesmo diante da tribulação, vai fazer conhecido o nome do seu Deus? Porque é quando a gente anuncia a palavra do Senhor, e aí então vem o fim. E muitos se perguntam, bom, então por que o fim não veio ainda, já que isso tudo já aconteceu? Como a gente já viu, não é uma agenda, meus irmãos, não é uma coisa que a gente tem que ir ticando, mas isso é uma preparação do que iria vir e do que virá. Isso aqui é só o princípio das dores, como a gente já falou. Portanto, meus irmãos, nós, como vivendo nos momentos das dores de parto, temos que fazer conhecido o nome do Senhor, até o dia em que o parto vai acontecer. E aí, de fato, seremos, então, definitivamente adotados como família de Deus pela redenção do nosso corpo. No dia em que Cristo se manifestar e der fim a tudo isso. E aí, meus irmãos, o que é que temos feito com a palavra do Senhor? Nós temos pregado a palavra do Senhor diante das tribulações, diante da multiplicação da iniquidade humana, ou a gente deixa a vida nos levar, a vida leva eu, seguindo o baile como se nada estivesse acontecendo? Meus irmãos, aqueles que não têm a palavra do Senhor em seus lábios, não as têm no coração. E eu vou dar uma adiantadinha aqui, porque o horário está avançado. Então, já partindo para o finalzinho da nossa porção de hoje,
Jesus então vai dizer a partir do verso 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, isso é, de tudo aquilo que a gente acabou de ver, logo em seguida a essas coisas, o sol escurecerá, a lua não mais dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, aleluia. E ele virá com seus anjos, com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Glória a Deus. Como já dissemos, meus irmãos, o dia do Senhor será visto em toda a terra. Esses versículos aqui finais, eles tratam do contexto mais imediato da volta de Jesus. Por isso, esses eventos que vão abalar as estruturas da terra não são comparados, não se podem juntar com aquilo que a gente já viu lá em relação aos terremotos e outras catástrofes, porque aqui esses eventos são de uma escala global, são eventos que vão acontecer no momento da vinda de Cristo, onde todo olho o verá. Esse é, meus irmãos, o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o anticristo. Porque o anticristo pode enganar a muitos, mas o poder que ele tem foi-lhe dado e concedido pelo Senhor, porque ele detém todo o poder e quando ele quiser tirar, ele tira. Não haverá, meus irmãos, uma luta entre Jesus e o anticristo, porque ele vai derrotar ele com uma palavra. Meus irmãos, o poder pertence ao Senhor. Você não serve a um Deus que duela com outro Deus, ele é o único Deus. A ele pertence o poder, a honra e a glória. Então não tema, meu irmão, porque mesmo que o anticristo se manifeste, ele já é derrotado. E nós sabemos o fim da história. Cristo vem com grande poder e glória. E por fim, a gente finaliza então nossa porção de hoje com Jesus apresentando aqui uma pequena parábola que, mais uma vez, vai exortar os seus discípulos e também a cada um de nós, os seus leitores, a estarmos atentos aos sinais da vinda de nosso Senhor. Versos 32 a 35, ele vai dizer, aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, eu lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém. Glória a Deus. Então, Jesus aqui, mais uma vez, prepara os seus discípulos. E ele diz, olha, assim como vocês olham para a figueira e seus ramos, e quando as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Ao verem essas coisas, guardem o coração de vocês, porque está próximo a vinda do Filho do Homem. E aqui Jesus diz que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, e algumas pessoas fazem confusão com esse texto, mas é muito simples. Ele está se referindo aqui justamente àquilo que a gente já viu, que é a destruição de Jerusalém. Então, de fato, aquela geração não passou sem ver tudo isso se cumprindo de alguma forma, Jerusalém sendo destruída, as pessoas tendo que fugir para não serem capturadas ou mortas pelo Império Romano, a perseguição aos cristãos, a gente vê isso no livro de Atos. Enfim, essas palavras do Senhor, num contexto imediato, se cumpriram, aquela geração não passou sem ver essas coisas, de fato não passou. Assim como a nossa também não está passando sem ver essas coisas, nós estamos vendo tudo isso, meus irmãos. E assim será com toda geração que vier depois de nós, até a vinda de nosso Senhor, todos verão esses sinais, para que possamos nos lembrar que Cristo está a caminho, Ele vem buscar a sua igreja. Porque os céus e a terra podem passar, e eles vão passar, meus irmãos, eles vão passar depois de todos esses acontecimentos, mas as palavras do Senhor não passarão, e ela nos assegura que haverão então novos céus e nova terra. Os céus e a terra passarão, mas o Senhor vai estabelecer novos céus e nova terra, e ali habitaremos com Ele para sempre na eternidade. E já concluindo, meus irmãos, partindo aqui para o nosso período de aplicações, nessa manhã Deus quer nos trazer a memória de que Ele vai voltar. Independente de qualquer coisa, meus irmãos, o Senhor voltará. Cristo está a caminho. A grande questão é saber se isso te conforta ou se isso te assusta. Nós, brasileiros, nós somos um povo muito abençoado, irmãos.
Porque de tudo isso que Jesus falou, pouquíssimas coisas a gente vive, principalmente nós aqui no nosso contexto. Terremotos no Brasil não acontecem, a gente tem um benefício aí de estar em cima de placas tectônicas, enfim, eu não posso explicar muito bem porque não é minha praia, é geografia, mas é mais ou menos isso. A gente não tem perseguição religiosa, pelo menos não ainda. A gente nunca precisou fugir por causa da nossa fé para algum lugar. A gente nunca, pelo menos, né, em um contexto mais precário, nenhum de nós passou fome a ponto de morrer, estamos todos aqui. Mas, de certo modo, meus irmãos, embora isso possa refletir uma grande graça de Deus sobre nós, em certa medida isso também deveria ser um alerta para nós, uma preocupação. Porque nós, como brasileiros, podemos ser muito mal acostumados, meus irmãos, e quando o dia vier, quando a coisa apertar, quando se manifestar o anticristo, todos seremos perseguidos e que nós estaremos dispostos a entregar por amor a Cristo, uma vez que somos tão mal acostumados. Meus irmãos, nós temos que olhar para esse mundo e para essas coisas que acontecem e, claro, dar graças a Deus porque nós não estamos passando por isso, mas nos compadecer dos nossos irmãos que passam por essas coisas e saber que essas coisas anunciam a vinda do Filho do Homem e que também temos que nos preparar para isso. Porque assim como está acontecendo com eles, também poderia ser conosco, e um dia a perseguição vai acontecer também com a nossa geração, também conosco. Pode não ser agora, pode não ser daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas em algum momento vai acontecer. E nós precisamos proclamar as palavras do Senhor para que não só nós, mas também aqueles que vierem depois de nós estejam preparados para isso. E aqui eu tenho apenas 3 aplicações e com isso a gente encerra. Primeiro, meus irmãos, nós precisamos nutrir a nossa vida espiritual para ser capazes de resistir até o fim. Só há uma maneira de resistir até o fim, é nutrindo nossa vida espiritual, é tendo comunhão com o Senhor, é conhecendo a palavra do Senhor, é permanecer firme diante da iniquidade dos homens, é dizer não a toda proposta que surge para fazer a vontade da nossa carne. Segundo, eu ouvi uma frase recentemente num álbum de música cristão, onde o cantor diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Nos últimos dias, o Evangelho de Jesus Cristo continuará sendo pregado. E onde nós estaremos em tudo isso, meus irmãos? Portanto, pregue o Evangelho. Você é um missionário. Onde quer que você esteja, no seu bairro, na sua casa, no seu trabalho, você é um missionário. Você é um agente transportador da palavra de Deus. Portanto, onde quer que você esteja, pregue a palavra. Insista, quer seja tempo ou fora de tempo, pregue a palavra do Senhor. Faça conhecido o nome do teu Deus, porque Ele vem. E por último, meus irmãos, descanse na soberania do nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo acontece debaixo do seu querer e da sua vontade. Deus é soberano sobre toda a história. Por mais difíceis que sejam os últimos dias, Deus é quem governa tudo e todos, e nós sabemos que tudo termina com o triunfo de Cristo. Portanto, meus irmãos, tenha paz no seu coração. Porque independente da dificuldade, porque mesmo que você morra por amor a Cristo, você viverá a eternidade com Ele. Porque a história termina com a vitória de Cristo, meus irmãos. A nossa morte por amor a Cristo não é derrota, é vitória. Porque habitaremos com Ele para sempre na eternidade, porque viver para nós é Cristo e morrer é lucro, como diria o apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, ao ler Mateus 24, precisamos orar para que o Senhor nos dê graça de suportar as dores dos últimos dias, sabendo que aquele que ficar firme até o fim será salvo. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma... Uhum. De acordo com aquilo que nós acreditamos, porque existem várias interpretações, né? Existem aqueles que acreditam que primeiro Jesus vem e depois haverá o arrebatamento, enfim. A ordem muda de acordo com as linhas teológicas. De acordo com aquilo que a gente acredita, o arrebatamento e a vinda de Cristo acontecem no mesmo momento.
Jesus vem e arrebata a sua igreja. É no mesmo período, no mesmo momento em que Cristo vem. Certo, pastor? Só porque também não sei, às vezes... A ressurreição, Cristo vem, os mortos serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão arrebatados, e todos terão um encontro com o Senhor e acabou. Amém. Mas lembrando que isso acabou aqui, né? Mas ficou claro, irmão? O que a gente acredita é isso, é que tudo acontece no mesmo período. Então não tem separação da grande tribulação. Eu sempre aprendi assim, primeiro o arrebatamento, depois viver essa parte da grande tribulação. Nós entendemos que nós já estamos na grande tribulação. Porque a questão, a situação é a seguinte: as duas grandes linhas de interpretação escatológica dos eventos da volta de Cristo são, de um modo geral, são a milenista, né, e a pré-milenista. São básicas. Tem outras, mas essas duas são as principais. O pré-milenismo ele é dispensacionalista, ele divide a história em dispensações, certo? Então, para o pré-milenista, a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque vai acontecer a grande tribulação depois do arrebatamento. Isso é reconfortante, mas não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que haverá tribulação e boa parte da igreja vai passar por tribulação. Só que Cristo vai perseverar com a igreja, como tem perseverado até agora, né? E aqueles que são do Senhor, eles serão preservados, mesmo no calor da grande tribulação. Assim como aconteceu no primeiro século, assim como aconteceu durante o nazismo, na perseguição dos cristãos na China, no Japão e em toda a parte do mundo. Quem é do Senhor, é do Senhor. Amém. Então, assim, o amilenista, que é a nossa perspectiva aqui, a nossa visão é mais inclinada para o amilenismo, nós entendemos que a grande tribulação é agora. Nós entendemos que Cristo está reinando agora através da igreja. Né? Paulo fala isso, que ele está reinando, ele está agora sentado no trono, aguardando que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quando isso acontecer, então virá o fim. O que Paulo diz. O fim é o fim. Acabou, não tem mais nada. Então, assim, o grande problema é que essas interpretações, elas pegam só o livro de Apocalipse. Sim. Só que você tem Apocalipse em Isaías, em Daniel, em Ezequiel, nos evangelhos, nas cartas, você tem Apocalipse para todo lugar. Então, tem que fazer uma leitura geral para você poder pegar o conceito. Entendeu? Essa é a questão. Inclusive, o livro de Apocalipse, não lembro exatamente a referência, mas ele fala, né, que naquele dia os santos se levantarão para receber os seus irmãos que passaram pela grande tribulação. Então, fica meio nítido, meio claro que a igreja vai passar pela tribulação. Né? Não, quanto a isso, não há... Tem o Cântico das Almas, ali, né, sobre o altar, que ele diz: Senhor, até quando? Sim, verdade. Até quando? Porque eles estão, né, Passando no... Sim. contexto de aflição. Né? Então, quer dizer, a gente tem que fazer uma leitura. Porque a Bíblia não pode ser lida em versículos ou apenas livros. Ela tem que ser lida no contexto geral, dentro do assunto cristão. E é aquela máxima, né? A palavra do Senhor interpreta a própria palavra do Senhor. Mais alguma dúvida, irmãos? Não? Vamos orar então? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, à luz de tudo isso que acabamos de ouvir, acredito eu, Senhor, que não há outro pedido ou outra súplica a te fazer, Senhor, senão clamar pela tua vinda, Amém. pela tua manifestação. Amém. Nós entendemos, Senhor, sim, que esse mundo pode piorar e provavelmente vai piorar muito ainda. Mas como crentes no Senhor, nós ansiamos pela tua manifestação, Senhor. Amém. Ansiamos pelo dia em que o Senhor virá. E como um relâmpago que se mostra do Oriente ao Ocidente, se manifestará e todo olho o verá. Amém. Ah, Senhor, que não sejamos achados entre aqueles que desistiram, mas entre aqueles que perseveraram, Senhor.
A tua palavra hoje nos alerta que falsos mestres se levantarão para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Pai, que não estejamos entre esses, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Que nossos olhos estejam voltados para Ti, o autor e consumador da nossa fé, aquele em quem reside nossa esperança, a nossa fé, nosso conforto. Senhor, vivemos dias maus. Talvez nós aqui não vivemos dias tão maus quanto outras pessoas têm vivido isso na pele, mas, Senhor, ensina-nos a sofrer a dor dos nossos irmãos e a olhar para eles com um olhar de graça e misericórdia e clamar a Ti, Senhor, até quando, meu Pai? Até quando veremos, Senhor, inocentes sendo arrastados de suas casas sem fazer nada, apenas pela fé que professam, meu Deus? Até quando, Senhor, veremos crianças serem vendidas como escravas sexuais? Até quando, Senhor, veremos pessoas comemorando o assassinato de crianças que ainda estão no ventre de suas mães? Até quando, Senhor, veremos mulheres sendo vendidas como objeto sexual para satisfação e prazer de homens que muitas vezes terminam em morte? Até quando, Senhor, esconderás de nós o Teu rosto? Tem misericórdia de nós. Ah, se fendesses os céus e descesse a terra para buscar a Tua igreja. Ansiamos, Senhor, por esse dia e declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ansiamos por Ti, Senhor, pela Tua manifestação. Porque a terra vai passar, Senhor, mas a Tua palavra não passa. E ela nos assegura que o Senhor virá e habitaremos contigo, Senhor, na eternidade. Senhor, aquieta nossos corações e nos faz lembrar, Senhor, de que, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Porque, Senhor, se subirmos aos céus, lá estás. Se descermos, Senhor, ao mais profundo abismo, lá estás também. O Senhor nos acompanha onde quer que estejamos, Pai, nos fortalece, nos dá, Senhor, o Teu conforto, o Teu auxílio, para que possamos permanecer firmes até o dia do Senhor. Ensina-nos, Senhor, que esse mundo não tem nada para nós, meu Deus, que a nossa esperança está em Ti, que a nossa vida, Senhor, começa na eternidade, e o que temos aqui é passageiro, o que vivemos aqui, Senhor, é uma sombra daquilo que virá. E os momentos felizes que o Senhor nos proporciona aqui, Senhor, são para nos lembrar de que a alegria muito maior está por vir, Pai, quando estivermos contigo na eternidade. Senhor, por favor, não desampare aqueles que são Teus. Esteja conosco, Senhor. Não, Senhor, nos desampare, mas nos sustente até o fim. E que quando, Senhor, o abominável da desolação se manifestar, que nossos joelhos não se dobrem diante dele, mas diante de Ti, para clamar por misericórdia e por socorro. E que, Senhor, no dia em que a situação piorar, e que no dia da angústia, Senhor, sejamos contados entre aqueles que serão perseguidos por amor ao Teu nome. Fortalece, Senhor, nossas mãos, nossos pés. Enche-nos, Senhor, com a Tua palavra, para que, a tempo e fora de tempo, façamos conhecidos o Teu nome nessa terra, meu Deus, em nome de Jesus. Faz-nos repousar na Tua soberania, pois Teu é o poder, Tua é a glória, e a Ti pertence, Senhor, o querer e o realizar. A história acontece como o Senhor determina, meu Deus, e isso nos conforta, Deus. Ensina-nos a confiar na Tua palavra, no Teu governo. Ensina-nos, Senhor, a olhar para a eternidade, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.